Boa tarde a todos. Julgo que me conseguem ouvir. Sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta do Controle de Gestão. Sejam muito bem-vindos a mais esta sessão da Católica Porto Business School. É com muito gosto que estamos aqui mais uma vez a realizar uma sessão aberta para discutir temas da área de Controle de Gestão. E eu julgo que me conseguem ouvir, certo? Se alguém conseguir confirmar que está tudo ok, conseguem ouvir perfeitamente. Temos neste momento comigo 23 participantes. Vamos só guardar mais 1 ou 2 minutos para dar tempo às restantes pessoas chegarem. Como julguei saber, esta aula aberta, este webinar, está inserido no contexto do nossa formação executiva de Controle de Gestão, do curso executivo Controle de Gestão da Estratégia e Execução, da qual eu e o professor Luís Marques somos diretores aqui na Católica, e todos os anos, como é usual, fazemos uma aula aberta para discutir temas desta área. A ideia é fazermos cerca de 1 hora e 1 hora e 1/4 de uma apresentação em que vou lançar um conjunto de temas para discussão e depois no final falarmos um bocadinho para os participantes que quiserem intervir, falarmos um bocadinho e trocarmos ideias e discutir os temas. De qualquer forma, mesmo durante a minha apresentação, se alguém quiser participar, sem qualquer problema, fazer alguma questão, quer falando, quer utilizando o chat que está disponível. Julgo que podemos começar. Neste momento estão 24 pessoas. E só gostava que me confirmassem se estão a ouvir-me em perfeitas condições. Alguém aqui no chat ou intervindo, se me pudesse confirmar que está tudo ok. Muito bem, vamos então arrancar. Eu vou partilhar uma pequena apresentação. Muito obrigado. Eu vou partilhar uma pequena apresentação que vai ser utilizada para nós discutirmos. Agora só um segundo. E vou compartilhar um slideshow. Muito bem. Julgo que toda a gente já consegue ver um PowerPoint que foi preparado para dinamizar aqui o webinar. Como vos estava a dizer, esta aula aberta, este webinar, insere-se no contexto do nosso curso de Controle de Gestão, da formação executiva, e nós escolhemos para esta aula aberta fazer uma pequena reflexão primeiro sobre um bocadinho o que é isto de controle de gestão e porque é que nós temos uma formação executiva nesta área de controle de gestão. Depois alguma discussão à volta de quais são as grandes temáticas, os grandes temas que faz sentido atualmente ou que estão a gerar discussão no âmbito do controle de gestão. E, finalmente, acabamos com uma pequena apresentação da estrutura do curso, só para aqueles que estiverem mais interessados na própria formação. Eu começo esta apresentação usando um esquema que nós aqui na Católica gostamos muito, que é do professor Pinto Santos, que além de ser do ICEAD, temos o prazer também de contar com ele muitas vezes aqui na Católica, na formação executiva. E ele usa uma representação do desempenho com 3 grandes vetores. E vocês vão ver mais à frente porque é que nós estamos a escolher estes 3 grandes vetores. De forma muito simplificada, para o professor Pinto Santos, o desempenho de organizações decorre da interação de 3 grandes fatores. Da envolvente, o que nós estamos ali a chamar environment, o que rodeia as organizações, quer a envolvente mais genérica em que todas as organizações se inserem, política, económica, social, cultural, demográfica, o que é que seja, a envolvente que rodeia os negócios, quer a envolvente competitiva mais próxima, que afeta o setor em que cada organização se insere. É envolvente como
o conjunto de fatores que vão influenciar como é que o negócio vai ter desempenho e como é que ele vai ditar, por um lado, a estratégia. Nós vamos ver que a estratégia é a definição dos nossos objetivos, os caminhos que nós queremos seguir, e essa estratégia, em interação com uma determinada envolvente, tem por trás o conceito de organização. A organização tem que ser lido aqui da forma mais lata, é o conjunto de todos os processos, recursos, procedimentos, sistemas, ferramentas, pessoas, cultura, o que quiserem, que permitem concretizar uma dada estratégia num contexto de envolvente. Como é evidente, isto é tudo dinâmico, é envolvente influenciar a estratégia influencia a organização influencia a estratégia, e num aspecto ainda um bocadinho ainda mais radical, o Philip Pinchante entende muito bem que a própria organização e estratégia podem influenciar a sua envolvente. O M ali no meio não é nada mais nada menos do que a gestão, ou em inglês, management. Portanto, a gestão decorre de encontrar equilíbrios entre, com as condicionantes envolvente, face a uma determinada estratégia ou à definição de objetivos e aos contextos organizacionais, em conseguir o melhor desempenho possível. É este o conceito de desempenho do equilíbrio destas três variáveis. Uma forma que também bastante simplificada de pensar em estratégia, vocês vão ver que antes de falar de controle de gestão, nós estamos a começar por falar em estratégia. Controle de gestão, como vamos ver mais à frente, decorre da existência prévia de um conceito de estratégia. Se quiserem, estratégia, de uma forma simples, é a definição de para onde é que nós queremos ir. Eu costumo desenhar a estratégia de uma forma muito esquemática, como uma espécie de estrada que define os caminhos da organização. Para onde é que ela se quer dirigir? Para onde é que ela se quer dirigir em mercados, em segmentos de atuação, em segmentos de clientes, em proposta de valor, em recursos, em estruturas organizacionais, em fatores de diferenciação, o que é que seja. A estratégia como a definição de um estado futuro do negócio, aquilo para onde nós nos queremos dirigir. E a estratégia tem dois grandes momentos. Tem um momento em que nós a planeamos, em que estabelecemos os nossos planos, em que dizemos esta organização quer dirigir-se para um determinado caminho ou caminhos, o caminho pretendido. E depois tem um segundo momento, que é o momento da execução, em que nós vamos executar aquilo que nos propusemos. Nós vamos tentar cumprir os objetivos. Entrar num novo mercado, desenvolver uma nova área de negócio, entrar num novo segmento de clientes, diferenciar a nossa proposta de valor, o que quiserem. Estes caminhos são tudo o que vocês quiserem em termos conceituais de para onde é que nós queremos dirigir a nossa organização. O tal estado futuro, a tal definição de objetivos. E depois vai acontecer a realidade, que é a implementação dos planos. Como é que nós vamos conseguir ou não atingir aquilo a que nos propusemos. E aqui surge logo um primeiro conceito central de controle de gestão, que é esta ideia do desvio. A ideia de que nós, na execução dos planos, vamos ou não conseguir cumprir o que estava pré-estabelecido. Em controle de gestão, nós temos sempre esta ideia muito central de definimos caminhos, definimos para onde queremos ir, estabelecemos, já vamos ver que isto se concretiza num conjunto de conceitos que vocês vão reconhecer das vossas organizações de controle de gestão, e depois vamos analisar se correu bem, eu costumo dizer se correu bem ou se correu mal. A ideia do desvio, a ideia do desempenho, como o cumprimento ou não dos objetivos da organização. Portanto, a tal ideia de desvio. Controle de gestão, exatamente o conjunto de ferramentas ou conjunto de processos que nós vamos utilizar para conseguir passar de um plano para a sua execução. Uma definição simples de controle de gestão é toda e qualquer ferramenta de gestão cujo objetivo é concretizar os objetivos da organização. Portanto, controle de gestão como tendo por fim último a capacidade de concretizar aquilo que as organizações se propõem. Essa é a definição de controle de gestão. E nós a seguir vamos ver exemplos de ferramentas, algumas mais identificáveis, outras menos identificáveis, ferramentas associadas aos conceitos de controle de gestão.
Um aviso prévio, que eu devia ter feito no início. Quando nós falamos de controle de gestão, ao contrário do que muitas pessoas associam, não estamos só a falar de números e de mapas e de indicadores. Nós vamos ver que o controle de gestão, na nossa percepção aqui na Católica e da forma como nós o entendemos, e julgamos que o nosso entendimento é o entendimento mais rico do conceito de controle de gestão, é uma visão muito alargada. Aliás, a própria discussão leva-nos a ponderar se, em vez de falarmos de controle de gestão, não estamos a falar pura e simplesmente de sistemas de gestão. Mas isso, mais à frente, eu vou falar um bocadinho sobre isso. Uma forma alternativa de pensar isso é pensar num conceito de alinhamento. Eu fui buscar aqui um desenho, um boneco, de um autor inglês, chama-se Jonathan Trevor, que tem um livro que se chama mesmo Alignment, em que diz que qualquer organização tem que ter alinhamento estratégico. E o que é que ele entende por alinhamento? Portanto, olhando para o boneco, é muito intuitivo perceber os vários patamares de alinhamento. O que ele diz é que qualquer organização tem que ter um propósito, o seu fim último. Hoje está muito na moda falar em propósito, mas para que é que nós existimos? Uma ideia próxima do conceito tradicional de missão. Para que é que nós existimos? Depois, tendo esse propósito, em quais são os nossos objetivos? Em que é que nós queremos ganhar? O trying to win in, ou at? O que é que nós queremos cumprir? Qual é a nossa estratégia? Perdão. E para cumprir essa estratégia, em que é que temos de ser bons? Se quiserem, nós estamos a falar aqui capabilities ou competências, uma figura próxima de um conceito que muitos de vocês também já ouviram falar, os fatores críticos de sucesso. Em que é que nós temos que ser bons? Quais são as nossas competências centrais? O que é que nós temos que entregar para cumprir a estratégia? Claro que para fazer isso, para cumprir os fatores críticos de sucesso, nós temos que ter uma arquitetura organizacional. O que é que nos faz bons? Esta arquitetura organizacional são recursos, são competências, são processos, são as pessoas, a cultura, a liderança, as fábricas, as tecnologias, o que é que seja. E o próprio desenho organizacional. Como é que eu vou desenhar a minha organização, com que recursos, com que modelo de negócio, com que cadeia de valor, para responder aos fatores de sucesso que vão permitir cumprir os objetivos estratégicos. E, finalmente, surgem aqui, para dar suporte a isto tudo, os sistemas de gestão. Portanto, os management systems, como está aqui no boneco. E aí aqui entram o conjunto de ferramentas e processos que nós vamos chamar de controle de gestão, ou se quiserem de gestão, que são os sistemas de gestão que permitem cumprir este alinhamento. Ok? Bem, mas para nós percebermos um bocadinho mais estes conceitos de controle de gestão, é interessante fazer uma reflexão sobre o que é aquilo que nós chamamos de problema de controle. O problema de controle basicamente coloca a seguinte questão. Nós tendo objetivos organizacionais aos quais propomos atingir, porque é que falhamos nesse cumprimento? Porque é que o desempenho da organização, quando digo organização é das pessoas ou das equipas da organização, não é o suficiente para cumprir os seus objetivos. E nós dizemos que o problema de controlo tem duas grandes consequências. O subdesempenho, que é não conseguir cumprir os objetivos, e, se quiserem, no limite, aquilo que muitas pessoas chamam de comportamentos desviantes ou comportamentos prejudiciais, que é as pessoas fazerem asneiras da organização. Quando digo fazer asneiras, exemplos típicos é trabalharem pouco, roubarem, entre aspas, prejudicarem a organização, assumirem comportamentos de risco, fazerem jogos de poder, tudo aquilo que é, entre aspas, as pessoas portarem-se mal dentro da organização. Muitas vezes nós associamos mecanismos de controlo com mecanismos que vão tentar evitar esta parte dos comportamentos prejudiciais, tentar que as pessoas não prejudiquem a organização. Já vamos ver que isso tipicamente está associado a um conjunto de mecanismos de controlo muito ligado a esta área de evitar que se assumam comportamentos prejudiciais, ou se quiserem, de risco. Mas para nós, mais importantes até do que isso, é o subdesempenho.
Um sintoma deste problema de controlo são os inquéritos, há muitos, que nós chamamos de engagement. Os inquéritos de engagement, ou se quiser, a ligação das pessoas organizacionais, tentam medir como é que as pessoas se sentem ligadas às organizações. Como é que se sentem ligadas. Eu tenho aqui nós temos aqui um inquérito deste género da Gallup, de 2017, que tem vindo a ser atualizado, mas os grandes números, que não têm mudado muito nos últimos tempos, mostram uma coisa que nos parece bastante preocupante. Nomeadamente, se vimos, por exemplo, a Europa Ocidental, vocês vejam ali o número da Europa Ocidental, só 10% das pessoas que respondem ao inquérito é que se consideram totalmente ligadas, usando a expressão portuguesa, totalmente engajadas com a organização. Totalmente ligadas com a sua organização. 71% não ligadas à sua organização, não se conhecem como ligadas à sua organização, e 19% totalmente desligadas. O que mostra que 90% das pessoas, se quiserem, não se sentem ligadas à sua organização. E esta é uma forma de nós medirmos, se quiserem, o problema de controle, que é as pessoas não estão ligadas às suas organizações e então vamos ter subdesempenho e, no limite, comportamentos prejudiciais que prejudicam a própria organização. Ok? É este o problema de controle. O que é que causa o problema de controle? Quais são as três grandes causas deste chamado problema do controle? Uma primeira grande causa é que nós chamamos de problemas de direção. As pessoas não sabem exatamente o que se esperam delas. Nós colocamos ali uma bússola exatamente por isso. A primeira grande causa do problema de controle é as pessoas não sabem o que é que se espera delas. Quando eu digo pessoas, tem que ser lido individualmente ou em equipa. Não é? Estou a falar de pessoas ou equipas. As suas organizações atuam individualmente ou em equipa, né? Nas suas equipas de trabalho. Portanto, aquela primeira causa é eu, pessoa, ou a minha equipa, ou o meu departamento, ou a minha unidade, não tenho o desempenho que é pressuposto, porque nós não sabemos o que é pressuposto. Não é conhecido o desempenho esperado. Se quiserem, não são conhecidos os objetivos a que nós temos que cumprir. A segunda causa é muito fácil de perceber, é a motivação. As pessoas não têm o desempenho pretendido porque não estão motivadas. Sobre motivação, mais à frente eu vou falar um bocadinho, mas a motivação é a principal explicação, ou uma das principais explicações para o problema de controle. A agenda individual de cada pessoa ou das equipas não é exatamente a agenda da organização e as pessoas não motivadas não vão ter o desempenho pretendido. A terceira causa, também muito intuitiva, não é que eu não saiba o que é que pretendem de mim, não é que eu não esteja motivado, o problema é que eu não tenho competências suficientes. Muito sinteticamente, quais são as grandes soluções? A das competências é fácil, formação, preferencialmente na católica, dar formação às pessoas, ou colocar as pessoas certas nos lugares certos. Para a motivação, e aqui vão começar a aparecer, como vocês vão ver, nós vamos encontrar, nós chamamos de mecanismos de alinhamento, nós vamos tentar alinhar a motivação individual com o cumprimento dos objetivos da organização. E aqui começam a aparecer as ferramentas de controle de gestão de alinhamento, como já vamos ver, por exemplo, a atribuição de prémios de desempenho, que é uma ferramenta tradicional de alinhamento, e a motivar as pessoas para o cumprimento de objetivos, dando-lhes recompensa. Portanto, alinhar a motivação das pessoas com a motivação da organização. E para dar direção, como é evidente, eu tenho que comunicar, dar informação, liderar, portanto, eu tenho que orientar, eu tenho que explicitar qual é o caminho. Okay? Nós vamos já ver que isto se concretiza na utilização de ferramentas de controle de gestão. E como é que podemos organizar, como é que nós podemos organizar esta ideia das ferramentas de controle de gestão? Como é que nós podemos organizar? Classificando-os em 4 grandes quadrantes. Como é que nós podemos vê-las? Classificando-os em 4 grandes quadrantes. E estes 4 grandes quadrantes, ou se quiserem 4 grandes classificações, não é por acaso que nós representamos como um puzzle. Não é uma coincidência, porque
para nós, o equilíbrio entre as ferramentas de controle de gestão é um equilíbrio tipo puzzle que dá encaixes. As ferramentas têm que encaixar umas nas outras e funcionarem, se quiserem, de forma harmoniosa, ou usando uma palavra mais sofisticada, de forma holística. Tem que encaixar de forma equilibrada. E este equilíbrio das ferramentas de controle de gestão é que vai ditar a capacidade das mesmas atuarem no sentido de permitirem resolver os problemas de direção, motivação e competências. Okay? Para além deste equilíbrio entre as ferramentas, e vocês já vão reconhecer que algumas organizações vão apostar mais, de forma mais intensa, em algumas ferramentas de um tipo e outras de outro tipo. Portanto, este equilíbrio, as organizações vão fazer apostas no desenho do seu puzzle, apostando em equilíbrios que acentuam mais ou menos este puzzle de cada uma das ferramentas. Por outro lado, este equilíbrio é dinâmico ao longo do tempo. Nós aqui na Católica estudamos muitas organizações estes puzzles e nós verificamos que estes puzzles são dinâmicos, isto é, ao longo do tempo, as organizações vão redesenhando os seus sistemas de controle de gestão e vão evoluindo, quer no conjunto de ferramentas, quer na intensidade com que elas são utilizadas. Quanto à intensidade, nós em controle de gestão usamos esta ideia da intensidade, se quiserem em português, mais apertado ou mais solto, ou em inglês, tight and loose. O que significa que as ferramentas de controle de gestão vão apertar ou soltar a capacidade das pessoas atuarem. Portanto, o tight and loose é apertar ou dar liberdade de atuação às pessoas. Nós dizemos que as ferramentas mais tight tiram liberdade, portanto, e não permitem que as pessoas atuem dando-lhes liberdade de atuação. As ferramentas mais loose são ferramentas que dão mais liberdade de atuação. Okay? Quais são os 4 quadrantes de uma forma muito simples e também muito intuitiva? Nós dizemos que temos controles de ação, que são todos os controles que limitam a capacidade das pessoas atuarem da forma que quiserem. Se quiserem, é tudo que se situa no conceito tradicional dos controles burocráticos. Regras, procedimentos, autorizações, hierarquias, o que nós chamamos mecanismos formais de controle. O que alguns chamam até o sistema de controle interno. Em que em algumas organizações até vocês encontram equipas de auditoria interna, na banca, muito comum, as equipas de auditoria interna que se preocupam em verificar se estão a ser cumpridas todas as regras e procedimentos formais que estão estabelecidos. É a ideia do compliance. Eu tenho que cumprir as regras e procedimentos para a realização das minhas tarefas como estão estabelecidos. Portanto, aqui o controle é exercido limitando a ação. Eu não posso, um exemplo muito fácil, eu sou um vendedor e não posso chegar a um cliente e ter liberdade de definir preço. Eu, para definir preço, tenho um patamar de atuação, ou não posso mexer mesmo, ou tenho que pedir autorização. Eu não posso vender a um cliente que tem crédito cortado. Eu não posso entrar num armazém com código de segurança. Eu não posso comprar qualquer coisa sem pedir 3 propostas. Eu não posso fazer um investimento sem alguém aprovar. Eu não posso fazer um pagamento sem a administração e fazer uma autorização. Estamos no mundo da burocracia, dos procedimentos, dos controles burocráticos. Perdão. Como é evidente, estes são os mecanismos tight. Apertam a liberdade das pessoas. Apertam, não deixam fazer as coisas como elas querem. Aqui nós orientamos e orientamos o comportamento dizendo como é que as coisas devem ser feitas. Como é evidente, por oposição, nós temos aquilo que nós chamamos de controle de resultados. Ou, se quiserem, gestão por objetivos. E aqui entram o conjunto de ferramentas que a maior parte de vocês identifica com o controle de gestão. A existência de indicadores,
portanto, os indicadores de desempenho, ou os KPIs, os KPIs, os Key Performance Indicators, o orçamento, os Balance Scorecards, o sistema de incentivos de recompensas, a gestão de performance. Qual é a lógica que está subjacente a estas ferramentas de controle de gestão? Nós definimos os objetivos, vamos medir se estamos ou não a cumprir, e numa visão extrema, nós aqui não definimos como é que as pessoas devem fazer as coisas, só definimos o que é que queremos atingir, e no mundo em que não há controles de ação, se quiserem, nos controles de gestão por objetivos, os gestores atingem os objetivos da forma que quiserem. Como é evidente que vocês já conhecem da vida real, como é evidente, nas organizações vai existir um mix entre estes dois. Entre gestão por objetivos, em que eu estou a dizer aos gestores o que é que eu quero que tu atinjas e não como é que deves fazer, e, por outro lado, os mecanismos de controle procedimental que dizem tu tens de fazer as coisas desta forma. Portanto, são duas formas de pensar o mundo, são duas formas de pensar o mecanismo de controle que, na vida real, vão se equilibrar. Claro que os mecanismos que estão por objetivos são mecanismos de luz, que eu estou a dar liberdade aos gestores de atuarem da melhor forma para cumprirem os objetivos a que se propõem. Como é evidente, também devem compreender onde é que eu corro mais riscos, claro que na gestão por objetivos. Porque se alguma coisa correr mal, vai correr mal para toda a organização. Se correr bem, ganhamos todos. Se correr mal, perde a organização na gestão por objetivos. Claro que na gestão por objetivos eu posso reduzir o risco, por um lado, monitorizando frequentemente. Como é evidente, se eu todos os períodos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, eu olhar para indicadores, quanto mais vezes eu vir como é que estão a escorrer as coisas, menor é o risco. Por outro lado, quantas mais dimensões de desempenho e eu definir, mais estou a estreitar o caminho. Portanto, se quiserem voltar um bocadinho para trás, quantos mais desempenhos eu definir, quantas mais dimensões de desempenho eu definir, mais fácil as pessoas identificarem para onde querem que elas vão. Sendo que um dos grandes problemas em controle de gestão muitas vezes nós indicamos caminhos e geramos comportamentos não esperados. Um exemplo muito fácil, voltando às vendas, eu digo a um vendedor que o caminho dele é maximizar vendas e se eu não disser mais nada, ele vai vender sem margem. E eu digo, não, cuidado, não é só maximizar vendas, é maximizar vendas cuidando da margem. E defino o segundo indicador, que é vendas, e o segundo indicador, margem. E, portanto, ele sabe que não pode cumprir só o indicador das vendas, tem que também cumprir o indicador da margem. Quantos mais indicadores eu definir para cada pessoa, para cada equipa, mais estreita fica a estrada. Isso, claro que, por um lado, tem vantagens, por outro lado, vai criar problemas de foco. Na gestão por objetivos, como é evidente, eu dou direção definindo dimensões de desempenho. Tu preocupas com isto, com isto, com isto e com aquilo. Tu preocupas-te em minimizar inventários, mas cuidado que não podes descuidar as rupturas de stocks. Tu preocupas-te em comprar o mais barato possível, mas cuidado, não podes ter defeitos na produção originada pelas matérias-primas. E aí vão surgir muitos dos problemas que nós discutimos em controle de gestão. Como desenhar sistemas que orientem e motivem, nomeadamente com os sistemas de recompensas. Como é que eu vou... Nós aqui na área de controle de gestão chamamos cenouras. Né? Como é que eu vou colocar cenouras para motivar, dando direção e minimizando os riscos? Portanto, é este desenho das ferramentas de controle de gestão que vai permitir esse equilíbrio. Os dois outros quadrantes não são tão evidentes, mas são também muito importantes quando nós desenhamos um plano de controle de gestão. Primeiro, os controles pessoais. É muito fácil perceber, se eu quero bom desempenho, tenho que ter a pessoa certa no lugar certo. E aqui entram as metodologias típicas da gestão de recursos humanos, de recrutamento e seleção, e especificação de funções, evitar os erros de casting. Eu, para ter bom desempenho, tenho que ter as pessoas certas nos lugares certos. Finalmente, aquilo que nós chamamos de controles culturais. Controles culturais é toda e qualquer ferramenta, todo e qualquer
mecanismo que crie, se quiserem, ligações emocionais entre a empresa e as suas equipas, de maneira a gerar motivação, a gerar alinhamento para o cumprimento de objetivos. E vocês todos hoje, e uma parte das organizações, têm apostado muito nisto, algumas se calhar mais como marketing, outras a sério, como mecanismos de ligação entre as pessoas e as organizações. O ambiente de trabalho, o tratar bem as pessoas, a liderança, o exemplo vindo de cima, a cultura, as normas sociais, o que é que seja. Ou a responsabilidade social, o ajudar a sociedade, o ganhar um grande projeto, o orgulho de ser uma empresa respeitada, o que é que seja. A forma como nos tratamos, o jantar de Natal, o dar o dia de férias, tudo isto é feito para criar ligações, que eu costumo chamar emocionais, ou se quiserem, um limite, brincando um bocadinho, religiosas, entre as pessoas e as organizações. Okay? É este puzzle equilibrado que vai ditar o sucesso dos sistemas de controle de gestão. É este equilíbrio. E este equilíbrio não é fácil, porque há empresas que acreditam, e vocês vão ver no fim que eu vou ser um bocadinho provocador, depende muito de como é que nós vemos o mundo, ou as pessoas no mundo. É evidente que empresas que têm uma visão do mundo muito própria, em que desconfiam muito das pessoas, vão querer proteger-se mais com o controle de ação, ou quando o risco é muito elevado, por exemplo, nas áreas em que a segurança é crítica, ou que a compliance é crítica, vai haver muita intensidade no mecanismo de controle de ação. Por exemplo, no mundo da criatividade, ou em atividades que exigem mais criatividade, é evidente que vão ser muito mais pródigas em controles culturais e gestão por objetivos. A própria cultura organizacional também vai ter uma influência aqui, a história da empresa, onde é que ela veio, para onde é que ela vai. Vocês hoje veem, por exemplo, nas empresas das áreas dos TIs, um peso muito grande nos controles culturais e na gestão por objetivos, e se quiserem, menos controles por ação. Nós vemos que isto é contingencial, depende da própria empresa, do setor onde atua, do tipo de organização, da sua história, o que é que seja. Uma nota sobre os controles de resultados. Nós, no controle de resultados, é aqui que surge a ideia do caminho. Portanto, nós definimos dimensões de desempenho. Os anglo-saxónicos usam uma expressão muito engraçada que é what you measure is what you get. A ideia de que a existência de objetivos que são medidos por indicadores para os quais estabelecemos metas, o facto de medirmos alguma coisa e responsabilizarmos as pessoas por esses indicadores de desempenho, nas dimensões de desempenho que nós pretendemos, serve como mecanismo orientador da atuação das pessoas. Se me estão a pedir que eu cuide desta variável, daquela variável, é isso que se torna importante e é isso que me está a dar direção na minha atuação. Okay? E, portanto, como eu tinha dito há bocado, logo no início, esta é a ideia normal, central, que as pessoas têm de controle de gestão. A existência de planos, o resultado pretendido, o resultado financeiro, em qualidade, em produtividade, em prazo, em satisfação do cliente, em criatividade, em ID, o que é que seja. Qualquer dimensão de desempenho, financeira ou não financeira, para o qual nós estabelecemos indicadores de mensuração, definimos metas e definimos aquilo que vamos fazer para atingir. E aqui começam a aparecer os projetos, as iniciativas, a definição de planos de atividades, os planos de investimento, o que é que seja. Os exercícios de planeamento anual típicos, fazer um orçamento, definir as metas desse orçamento, definir os planos de investimento ou de atividades, inserem-se neste campo. Sendo que depois nós já vamos medir se cumprimos ou não o desempenho. É aqui também que surgem os problemas típicos desta área, nomeadamente o exemplo tradicional, que é os problemas da definição de metas. Metas muito fáceis, muito difíceis, impossíveis de atingir. Quem é que define a meta? Como é que a meta cria desafio? Se for muito fácil, não é motivadora. Se fosse muito difícil, excessivamente difícil, é desmotivadora. Se é o subordinado que define a meta, se é o chefe, se... Toda a própria definição de metas e como é que as estabelecemos, com que periodicidade, como é que medimos. Só isso dá um curso de controle de gestão
só com esta problemática. A definição dos próprios indicadores, quais indicadores que medem o quê, como é que os estabelecemos, que problemas é que eles geram, porque muitos indicadores mal formulados levam a comportamentos não esperados, que as pessoas fixam-se nos indicadores e não no desempenho propriamente dito. E é isso que cria problemas. Eu não sei se vocês tenham este esquema, essa é uma representação dinâmica de que tudo isto também funciona num ciclo dinâmico. Este é um ciclo que nós chamamos de Discussion Premium, é um modelo de Kaplan e Norton, dos autores da ferramenta Balance Scorecard. E o ciclo é muito simples, em que diz que nós desenvolvemos a estratégia, a representamos, alinhamos a organização, fazemos planeamento, executamos, analisamos os desvios e é isso que vai retroalimentar a estratégia. Então, se quiserem, qualquer processo de gestão, tipo de uma organização é deste género. Definir objetivos ou estratégia, representá-la, comunicá-la, alinhar a organização, planear, executar, monitorizar, que é a análise dos desvios, aprender com os desvios, e isso é que permite testar e adaptar a própria estratégia. A ideia, e as ferramentas que muitos de vocês conhecem, os mapas estratégicos, os indicadores, scorecards, os orçamentos, as previsões de vendas, as previsões de recursos, etc. Estas ferramentas em puzzle também atuam de forma dinâmica. Em qualquer organização, estes ciclos existem de forma mais ou menos formal e vocês vão ver que isso é uma das tarefas do Departamento de Controle de Gestão, que é fazer atuar estes sistemas dinâmicos. Então, uma discussão, tendo apresentado um bocadinho o que é este mundo das ferramentas e processos de controle de gestão, quando nós falamos de ferramentas e processos de controle de gestão, nós estamos a falar de ferramentas e processos que os gestores utilizam. Quando falamos em controle de gestão, falamos em ferramentas e processos de gestão utilizados pelos gestores para fazerem cumprir os objetivos da organização. Claro que nas organizações também existe uma caixinha típica que se chama controle de gestão, uma função organizacional que pode ter muitos nomes, desde controle de gestão, controllers, planeamento e controle de gestão, performance management. Hoje existem milhentas designações para esta ideia de uma função organizacional chamada controle de gestão. Eu vou pôr aqui o controle de gestão nesta visão tradicional, típica das organizações mais tradicionais, com uma visão mais moderna desta função organizacional chamada controle de gestão. De qualquer forma, eu queria salientar que nós estamos a dar o mesmo nome a duas coisas diferentes. Aquilo que eu estava a falar anteriormente, ferramentas e processos de controle de gestão, são ferramentas de gestão utilizadas pelos gestores. Agora vou salientar a importância da função organizacional ou do departamento, embora a função possa não coincidir exatamente com o departamento, mas isso é um detalhe, da função organizacional chamada controle de gestão, que historicamente está muito associada à ideia de reporte, de fazer mapas, de fecho de contas, de produzir informação financeira, de fecho de contas mensal, trimestral, semestral, anual, o que é que seja, e muito associada à ideia de extrair, compilar, manipular informação e produzir mapas. O processo, ou aquilo que tradicionalmente os controllers se dedicavam, é esta ideia de fechar contas e produzir reporte. E tradicionalmente reporte financeiro. Como vocês vão ver, felizmente hoje os sistemas de informação permitem automatizar em grande medida esta função tradicional dos controllers, o que, por um lado, vai esvaziar esta função tradicional, vai criar oportunidades para uma visão muito mais rica desta função organizacional. Portanto, recapitulando, tipicamente debaixo da função financeira, tipicamente a tratar e manipular informação, produzir mapas, muito também centrada nas problemáticas de custeio tradicionais, muito centrada nas problemáticas de controle orçamental, de análise de desvios orçamentais, sendo que as competências centrais das pessoas da área de controle de gestão, historicamente,
tinham a ver com competências da área das finanças, contabilidade, custeio, costela, se quiserem, contabilística ou financeira. Os controllers, e ainda hoje, em grande medida, é assim, são pessoas que vêm dos cursos de gestão de economia, mas depois finanças, contabilidade, destas áreas, ok? Alguma provocação sobre esta função tradicional, que é a leitura negativa sobre esta função. Os ingleses têm expressões que eu acho muita piada sobre os controllers. Watchdog, quando guarda, os controllers, como alguém que toma conta dos gestores, está ali para os controlar. O number crunching é os amassadores de números, aqueles que manipulam os números. E o bean counter é conta dos feijões. A única coisa que faz é contar coisas, não é? É produzir report, é produzir mapas, são os contadores de feijões. Então, como veem, esta visão tradicional do controle de gestão, nesta perspectiva, já não é hoje em dia muito simpática. Então, alguém que não acrescenta valor, ou que acrescenta pouco valor à organização, que se limita a produzir report. Muitas vezes criticado esse mesmo report, tradicionalmente, por não acrescentar valor para os gestores. Muitos de vocês ainda se lembram, ou alguns, se calhar, ainda estão nesse patamar de os gestores se queixarem muito daquilo que recebem como reporte do controle de gestão, ser pobre, não contribuir para a minha capacidade de tomar decisão, não evoluir, serem números que não são analisados de forma crítica. Esta visão de que é uma função com pouco valor acrescentado. Uma visão mais moderna. Hoje, muitos departamentos de controle de gestão saíram debaixo da função financeira, ganharam nomes mais sexy, se quiserem, performance management, performance measurement, PCM, Planning Control, strategy office, milhares de nomes diferentes para esta função, que se enriqueceu. Nós já conhecemos muitas organizações, temos vindo a acompanhar muitas organizações que têm esta visão muito mais rica desta função. Independente da área financeira, que toma conta de um sistema integrado de planeamento e controle de gestão, um sistema integrado de gestão, que integra a própria estratégia. Era muito normal nós termos na mesma organização um departamento de planeamento estratégico, de formação estratégica, depois temos um departamento de controle de gestão. Hoje é muito normal estarem as duas coisas juntas. O desenvolvimento da estratégia e depois todas as ferramentas que permitem a sua execução dentro da mesma função ou da mesma área funcional. Na área do custeio, uma evolução muito forte para custeios multidimensionais ou segmentais. Eu não perguntar só qual é a margem do produto, mas perguntar qual é a margem de um cliente, de um mercado, de um segmento de clientes, de um canal de venda, do que é que seja. Então, o custeio de diferentes objetos de negócio. A multiplicidade de ferramentas. Hoje é muito normal em controle de gestão. Nós vemos muitas ferramentas de gestão a serem utilizadas, às vezes até de forma pouco saudável, porque se sobrepõem e causam conflitos entre elas. O orçamento, os quadros de indicadores, os scorecards, a matriz X, os OKRs que algumas organizações estão a usar, a gestão de projetos, o sistema de incentivo de recompensas, os sistemas de procedimentos internos, portanto, um conjunto, uma multiplicidade enorme de ferramentas que atuam de forma simultânea e às vezes sobreposta de controle de gestão. Por outro lado, no contexto de informação, como é evidente, felizmente, a evolução dos sistemas de informação tem sido muito forte e, felizmente, nós temos tido capacidade, ou cada vez vamos ter mais capacidade de gerar informação cada vez mais rica, cada vez mais fiável, cada vez mais tempestiva, cada vez... aliás, a crítica hoje, até se calhar em muitos casos é ao contrário, que temos excesso de informação que nos tira foco sobre. E, portanto, em síntese, se o controle de gestão como função, afinal, já não é só fazer mapas, report, o que é? E a resposta é muito simples. Na nossa visão, a função de controle de gestão é aquela que cuida, como eu chamo-lhe arquiteto e cuidador, como que desenha o sistema e garante o seu funcionamento.
Os departamentos de controle de gestão são os que fazem evoluir aquele puzzle de ferramentas, que o desenham em articulação com a gestão e depois cuidam de que essas ferramentas são bem utilizadas. Garantem o funcionamento adequado daquele conjunto articulado de ferramentas. Por outro lado, também se tem assistido aos departamentos de controle de gestão tornarem-se elementos mais ativos na própria gestão. Não elementos tão passivos, mas mais ativos. E hoje começa-se a assistir aquilo que nós chamamos os controllers como partners dos gestores, em que os ajudam a analisar a informação, a analisar a tendência do negócio, a esmiuçar as causas dos desvios, a obter informação interna e externa, a atuarem uma espécie de braço direito dos gestores para nos ajudarem nos processos de análise de informação e de tomar a decisão. E o que tem vindo a acontecer em muitas organizações é que isto tem vindo a tomar novas designações, sendo que que nós temos visto com maior frequência é a ideia do business partner, do parceiro, o controller como business partner dos gestores. Como é evidente, esta nova visão dos controllers como elementos mais ativos junto dos gestores, se quiserem, não como elementos opostos aos gestores, mas como parceiros aos gestores. Portanto, passar do controle de gestão como o adversário dos gestores para alguém que está ao lado a ajudá-los, é uma ideia que traz necessidades, novas competências. Nomeadamente competências do próprio negócio, os controllers, as pessoas que trabalham nas funções de controle de gestão, têm que conhecer perfeitamente o próprio negócio, têm que conhecer as tecnologias, têm que conhecer os mercados, têm que conhecer sistemas de informação e, portanto, têm que ser capazes de dominar não só contabilidade de finanças e custeio. E também têm que ter soft skills, porque se vão ser elementos ativos na gestão, têm que ter skills comportamentais, o que torna esta função muito mais exigente. Eu tenho uma cadeira no mestrado aqui da Católica em controle de gestão, e uma das coisas que digo logo aos alunos na primeira aula é: vocês têm que ter consciência que se quiserem seguir esta profissão, aquela coisa tradicional de produzir reporte financeiro e de analisar desvios orçamentais é muito pobre para o que vos vão pedir como função de controle de gestão numa visão mais rica. Que, nomeadamente, vocês têm que ter soft skills comportamentais. Portanto, esta é a ideia do business partner. A ideia do business partner é alguém que analisa desvios, procura causas explicativas, analisa tendências, faz simulação de cenários, detecta oportunidades, detecta sinais de alerta, analisa os concorrentes, faz análise estratégica de custos, ajuda a analisar estratégias de pricing. São verdadeiros braços direitos que discutem de forma permanente com os gestores. Algumas representações desta nova visão. Esta já é muito antiga, de 2010, é de um relatório que vocês podem encontrar, que se chama The New Value Integrator. Ela não é dedicada exatamente aos controllers, ela foi feita para os CFOs, mas a ideia é a mesma. E eu gosto muito desta ideia por causa dos quadrantes. Portanto, os quadrantes, por um lado, medem a eficiência da função, quão eficientes é que nós somos na função que desempenhamos, designadamente, no caso dos controllers, quão eficientes é que nós somos na capacidade de produzir informação, de reporte, versus o contributo para o negócio. O quadrante mais pobre, que é o amarelo, que aparece ali como scorekeepers, os guarda-livros, né? A visão tradicional da contabilidade, que é baixa eficiência na função e pouco contributo para o negócio. Os constrained advisors, que são aqueles que são pouco eficientes na produção de informação e na capacidade de produzir informação, mas que querem contribuir para o negócio, têm a pobreza nessa capacidade, porque falta-lhes ferramentas, que é o azul. O laranja é os que já são muito eficientes a produzir informação, mas limitam-se, continuam a fazer só reporte.
não se comportam como business partners, e ali, se quiserem, o cor-de-rosa, o roxo, que eles chamavam de value integrators, que é os que são muito eficientes e se comportam e contribuem muito para o negócio. Uma visão parecida mais recente, isto é um documento, um inquérito feito pela Deloitte, que é Elevating the Role of the Controller, que mostra como é que os controllers atuam atualmente, em 2018, e o que é que como é que gastam o seu tempo, como é que gostavam de gastar o seu tempo. Como vocês veem, 40% do tempo é em steward. Steward é a visão tradicional, o cão de guarda, não é? E operator é perder tempo a fazer, por exemplo, mapas, reportes. O strategist e o catalyst é a visão mais rica, que ajudam ao desenvolvimento estratégico e a cumprir. O catalyst é a ideia de contribuir para a execução, para o cumprimento de objetivos. O strategist contribui para o próprio desenvolvimento de estratégia. E reparem, o strategist e o catalyst não são pobres, em média, na visão atual, e perguntando aos controllers o que é que eles gostavam, de ocupar o seu tempo, reforçavam significativamente estas duas áreas. Dois documentos adicionais. Um é um paper que, por acaso, se calhar não tenho aqui a referência. Está lá em cima. É um paper que fala sobre... Ambos falam sobre as novas competências da área dos controllers. Este é da IMA, vocês encontram facilmente este documento do Institute of Management Accountants, e que tem as competências e vejam que tem... E começam a aparecer também muito estas ideias do Technology Analytics. E fazendo aqui um parênteses, o que tenho assistido muito é que as áreas de controle de gestão, em muitos casos, têm tido muita dificuldade em acompanhar a própria dinâmica dos sistemas de informação. E portanto, estas novas tendências do Business Analytics, dos RPAs, dos Power BIs, da produção automática de report, da própria inteligência artificial, do machine learning. E eu conheço algumas organizações em que os departamentos nacionais de controle de gestão foram perfeitamente ultrapassados pelos departamentos de sistemas de informação, que continuam a ser chamados sistemas de informação, mas quando nós vamos ver o que é que eles fazem, eles agora é que são os verdadeiros controllers. E os departamentos tradicionais, que faziam report e fez contas, continuam a fazer a mesma coisa, mas é na visão tradicional. E coexistem os dois na mesma organização, mas se quiserem, foram os departamentos de sistemas de informação que vieram assumir esta visão mais rica do controle de gestão. Vocês veem nestes esquemas que começam a existir, primeiro, new job roles, consultor interno, business partner, agentes da mudança. Começam a surgir tarefas novas, suporte à gestão, analytics, e começam a surgir novas competências, nomeadamente de IT e de soft skills. Duas grandes áreas de competências que começam a surgir para os controllers. Finalmente, para concluirmos, uma provocação, vou concluir esta ideia, uma provocação, que é, quando nós falamos de sistemas de controle de gestão, a provocação é se, no final do dia, não estamos a falar de sistemas de gestão. Pura e simplesmente. Porque esta visão rica dos sistemas de controle de gestão, com uma multiplicidade de ferramentas que incluem a estratégia, a produção de informação multidimensional, a própria tomada de decisão dos gestores, ao fim e ao cabo, estamos a falar de sistemas de gestão. Nós continuamos a chamar controle de gestão esta área, se quiserem, mas a sua visão rica larga tanto em que podemos chamar de sistemas de gestão. E uma nota importante, para os mais curiosos, os estudos ali daquele conjunto de economistas mais conhecidos como os estudos de práticas de gestão, do volume, para os mais curiosos, podem ir procurar, que estudam as práticas de gestão por país, mostram que as empresas com melhores práticas de gestão são as que têm melhor desempenho.
tento correlacionar, ou se quiserem, as empresas e depois os países onde existe a melhor prática de gestão são as que têm melhor desempenho, o que não é novidade nenhuma, porque se eu voltar ao slide inicial, os sistemas de gestão são aqueles que permitem cumprir todas as etapas de alinhamento, desde o propósito até os sistemas de gestão. E, portanto, não é novidade que o desempenho depende dos sistemas de gestão. Não causa surpresas. Outra pequena discussão final, antes de lançarmos aqui a discussão, é um detalhe. Eu tenho vindo a falar da função de controle de gestão, o que não se restringe necessariamente ao departamento de controle de gestão. Um exemplo muito fácil: tudo que é sistema de incentivos de recompensas, definição de como é que vamos premiar, desenhar mecanismos de incentivo para motivar, nomeadamente os sistemas de bónus ou de prémios, isso hoje faz parte do puzzle dos sistemas de controle de gestão, ou se quiser, dos sistemas de gestão, e é uma função tradicional dos departamentos de recursos humanos. Os sistemas de informação, uma função das organizações, hoje têm um papel fundamental na produção de informação e, portanto, fazem parte da função de controle de gestão. A gestão de risco faz parte da função de controle de gestão. As próprias gestão de operações e qualidade, o controle, se quiserem, das operações, faz parte dos sistemas de controle de gestão. O que, no fim, não é surpresa nenhuma, que é todas as funções organizacionais contribuem para o controle de gestão, porque ele é exercido por todos os gestores. Ok. Mas chamar a atenção, já disse atrás, mas chamar a atenção desta ideia da contingencialidade dos sistemas. Os sistemas de controle de gestão em cada organização dependem de uma multiplicidade de fatores e são influenciados por essa multiplicidade de fatores. Nomeadamente, o negócio onde se inserem, a estratégia, a dimensão da empresa, a sua cultura, como é que é a estrutura de posse, qual é a história, o legacy, de onde é que nós vimos, não é inócuo nisto. O passado conta muito para a evolução do próprio sistema. Muitas vezes, para o mal, as organizações ficam presas a processos e não conseguem sair deles. Esta história que eu vos estava a contar há bocado, que encontrei uma organização que aqueles processos tradicionais de controle de gestão, do Departamento de Controle de Gestão, de fecho de contas e de report tradicional, mantiveram-se e foram perfeitamente ultrapassados. Pela dinâmica dos sistemas de informação, começaram a comportar-se como os verdadeiros controllers. A própria tecnologia, etc. O impacto da tecnologia hoje é muito forte. Hoje, cada vez mais organizações, nestes processos, têm tecnologias que influenciam os processos de controle de gestão. O que quer dizer, em síntese, que o desenho daquele puzzle e deste conjunto de ferramentas e de sistemas é dinâmico. Todos estes fatores são dinâmicos e a própria evolução do sistema tem que ser dinâmica, tem que se ir adaptando à influência de cada um destes fatores. Sendo que, e agora um parênteses, sendo que há um senão neste dinamismo. É evidente que, implicitamente, nós estamos a defender que os sistemas de controle de gestão evoluem de forma dinâmica, só que a excessiva instabilidade do próprio sistema causa-nos problemas em cuidar do mesmo. Se aquele conjunto de ferramentas, aquele puzzle, for muito instável, ele não cria hábitos e processos que os gestores reconheçam como sendo práticas normais, e isso vai causar também problemas. Em algumas organizações, por exemplo, a mudança da posse e da própria administração de topo, com novas ideias, cria muita instabilidade nas dinâmicas de controle de gestão, e as pessoas estão sempre a ter novas ferramentas, novos processos, novas coisas, e isso muitas vezes ainda é pior, porque não cria rotinas, não cria hábitos. E aqui ter alguns hábitos, evoluir dinamicamente, mas de forma gradual, não radical. Isto é gravado, como vocês já devem ter imaginado, pelo mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Muitos de vocês conhecem esta sigla. É o mundo da instabilidade. Hoje nós dizemos que vivemos no mundo VUCA, volátil,
incerto, complexo, ambíguo. Isso causa-nos problemas adicionais nisto tudo. Os negócios não são estáveis, a informação já chega e já não representa a realidade, porque a realidade já evoluiu. Os negócios são muito complexos, muitos mercados, cadeias de valor muito complicadas, muitos segmentos de atuação, muitos produtos, muitos canais de venda. Os negócios cada vez são mais complexos, cadeias de valor repartidas. Eu tenho fábricas, tenho elementos da minha cadeia que não são feitos dentro, são feitos fora. A complexidade, tenho parcerias, tenho mil e uma coisas que vêm dar complexidade a isto tudo. Só uma nota sobre algumas discussões emergentes, porque eu queria deixar aqui algum tempo para discussão. Só uma nota muito breve, coisas que andamos a discutir em controle de gestão de forma, às vezes até demasiado excessiva, demasiado acalorada. O orçamento, a ferramenta tradicional de controle de gestão, muito criticada por muita gente, apesar de tudo, nos inquéritos sobre as ferramentas, ainda é a ferramenta que toda a gente diz, ou a maior parte das pessoas dizem que continua a usar, embora com muitos defeitos, nomeadamente ser estático, aquela visão tradicional do orçamento anual, que chega a março e já não conta para nada porque o mundo já mudou, e no mundo VUCA ainda pior. Muito criticado, tem vindo a gerar dois grandes comportamentos, tentativas de melhorar os defeitos do orçamento, por exemplo, prevendo com maior periodicidade para contrariar esse efeito estático. E uma segunda forma de abordar os problemas do orçamento é deixar de utilizar. Algumas organizações, e algumas delas aqui conhecidas em Portugal, abandonaram a ferramenta orçamental tradicional como ferramenta de controle de gestão. Depois, a ideia de afinal, nós existimos para criar valor para quem? A discussão entre shareholders e stakeholders. As organizações existem para ganhar dinheiro ou para cumprir um propósito social. Esta discussão é eterna e vai ser sempre. Mas é uma discussão muito interessante por causa dos problemas de curto prazo, que é se nós nos focarmos em demasia na rentabilidade de curto prazo, podemos prejudicar o desempenho de longo prazo. E os estudos mostram que se eu colocar muita tónica na maximização do resultado financeiro, gera comportamentos míopes por parte dos gestores que prejudicam a capacidade de criação de valor no longo prazo. Portanto, uma discussão sobre desempenho, se quiserem desempenho financeiro versus não financeiro. Um tema também muita discussão, que é a burocracia versus outras formas. Portanto, este tema tem a ver com os controles de ação, que é como é que nós desenhamos as estruturas organizacionais, as estruturas burocráticas, as estruturas procedimentais. E aqui tem surgido muita novidade, e muita novidade até de sítios que o controle de gestão tipicamente não olhava com muita atenção. Por exemplo, as novas formas organizacionais das empresas das áreas criativas, software, os agiles, o open accounting, a experimentação organizacional, as organizações flat, organizações em rede. Há mil e uma coisas que andam por aí a ser discutidas sobre estas novas ideias que contrariam, se quiserem, o organigrama tradicional cheio de caixinhas e hierarquias. Motivação. E aqui também podemos fazer um curso inteiro sobre isto. Quanto mais, eu não sou desta área. Se quiserem, eu venho daquela visão tradicional da contabilidade de finanças, é esse o meu mundo histórico, embora já percebi há muito tempo que a visão tradicional é pobre na leitura da complexidade organizacional, e uma das coisas que me tem causado muita perplexidade é esta ideia da motivação. O que é que motiva na realidade as pessoas? Toda a gente acha que é fácil pôr uma cenoura à frente, um prémio monetário, mas isso não é exatamente assim. É um processo muito complexo. Finalmente, a parte das tecnologias. Tudo que é analytics, inteligência artificial, digitalização, sistemas de informação,
etc. É um impacto fortíssimo, nomeadamente na produção de informação. Dois bonecos finais, antes de falar, só apresentar o curso e deixar-vos falar. Um boneco que tem a ver com, voltando a uma ideia inicial, o que é que influencia o desenho do puzzle? E aqui fui buscar um conceito de gestão de recursos humanos, para quem é das áreas, reconhece facilmente desta área dos recursos humanos, uma teoria muito conhecida do Douglas McGregor, que é a teoria X e Y, que é uma visão estilizada das pessoas, que é divide as pessoas em dois grandes grupos, o seu X e o seu Y. Não é por acaso que é o X e o Y, então vocês veem ali o X com os braços cruzados e veem o Y com os braços abertos, é o X e o Y, e é a visões opostas do comportamento humano, se quiserem. O seu X é a ideia de que as pessoas, se lhe dermos liberdades, vão fazer asneiras, vão nos roubar, não vão trabalhar, vão cruzar os braços, não gostam de assumir responsabilidades, vão manipular a informação, vão fazer jogos de poder, tem uma visão negativa sobre o comportamento das pessoas. O Y é exatamente o oposto, que é, naturalmente, as pessoas são responsáveis, querem melhor para a empresa, gostam de trabalhar, não vão fazer asneiras propositadamente, não vão fazer jogos de poder e politiquices, gostam de ajudar os outros, são transparentes, etc, etc, etc. Como é evidente, se eu achar que as pessoas são todos os tipos X, vou ter controles apertados, vou ter procedimentos burocráticos. Se eu acreditar que as pessoas são todas do tipo Y, vou-lhes dar liberdade e vou apostar nos controles de resultados, nos controles culturais. No mundo real, as pessoas não são X ou Y, são uma mistura das duas coisas. E é por isso que no mundo real as organizações vão desenhar um puzzle que equilibra as duas coisas. Mas a visão que a gestão, nomeadamente a gestão de topo, tem sobre as pessoas da sua organização, vai ditar esta ideia do apertar ou de soltar. Se quiserem, a própria cultura organizacional tem um impacto muito forte no desenho dos sistemas de gestão. Finalmente, a ideia do, perdoem-me o desenho aqui da cenoura, esta ideia de que conseguimos alinhar as pessoas todas da mesma forma, e fui buscar ali os cordeirinhos e ali o burro atrás da cenoura, é uma ideia muito simplificada também da realidade. Nós achamos que desenhamos mecanismos de gestão, nomeadamente motivacionais e de alinhamento, iguais para toda a gente dentro de uma organização e que todos vão reagir da mesma forma. Infelizmente, ou se quiserem felizmente, as pessoas não são todas iguais e, portanto, não reagimos todas de forma similar aos estímulos. O que quer dizer que o próprio desenho do sistema deveria ou funciona melhor se tiver isso em linha de conta. O nosso curso está desenhado, e temos essa preocupação, para dar resposta a estas preocupações todas das discussões ou desta visão rica dos sistemas de controle de gestão. Na próxima edição, está desenhado para ter 150 horas. Nós reforçamos um bocadinho o conteúdo do curso. E como vocês podem ver nesta lista, nós temos cadeiras de estratégia, de liderança, gestão de mudança, a ligação de controle de gestão e estratégia, o desempenho financeiro, a Business Analytics, contabilidade de gestão, portanto, tomar decisão, orçamentos, responsabilidade, sistemas de ativo de recompensas, controle interno, gestão de projetos, gestão de risco, sistemas integrados. Portanto, se quiserem, tocamos em todas as grandes áreas que aqui estão partidas um bocadinho aos pedaços, mas que fazem sentido como um todo. Tivemos a preocupação de tentar integrá-las. E depois ainda temos um conjunto de, se quiserem, de masterclasses ou de workshops temáticos que abordam temas muito específicos desta área, ou se quiserem, novos temas. Nomeadamente, exemplos. E aqui vamos buscar pessoas das empresas. Se quiserem, os masterclasses e os workshops, vamos buscar mais pessoas das empresas. Um exemplo do Analytics, o Paulo Jorge Ribeiro, trabalha numa empresa aqui muito conhecida, a Oli, que tem vindo a apostar muito nestas áreas. Temos o Nuno Parreiro, que trabalha na Sonai. Temos o Controle de Gestão em Contexto Internacional. Temos o Fernando Almeida da Corticeira,
para falarmos um bocadinho sobre a evolução do paradigma de controle na corticeira. Temos o professor Alberto Castro, que vem fazer uma palestra sobre as práticas de gestão. Portanto, tentamos dar aqui uma visão integrada e rica destas áreas de controle de gestão, reforçada com a ideia de projeto. Então, vocês veem ali, temos 12 horas para projeto, e nessas 12 horas, os alunos, ao longo do curso, vão realizar um projeto integrado, acompanhado com coaching da nossa parte, da equipa, um projeto integrado de análise e crítica de sistemas de controle de gestão e sugestão de ações de melhoria em contextos reais. São projetos feitos em empresas, escolhidas pelos alunos, de aplicação de conhecimentos. Tipicamente o que resulta é uma análise crítica e um conjunto de propostas de melhoria de um sistema de controle de gestão real, de uma organização, a maior parte das vezes dos próprios alunos. Eles escolhem as suas próprias organizações, a maior parte das vezes as organizações onde trabalham, o que lhes permite depois tentarem aplicar na prática aquilo que estudaram. Eu não vos vou amassar mais ia interromper aqui o compartilhamento e ficar à vossa disposição para questões que tenham. Tem aqui uma pergunta no Q&A que diz: a cultura tradicionalmente falando não constitui um obstáculo ao controle de gestão? Claro que constitui, se a cultura organizacional cria cristalizações de formas de atuar e de pensar. E, como é evidente, é um dos obstáculos, pode ser um dos obstáculos à evolução dinâmica dos sistemas de controle de gestão. E isso cria-nos um problema de fazer evoluir os sistemas que contrariam culturas tradicionais. Ao contrário, a própria dinâmica cultural da organização pode ser uma forma de gerar dinâmicas de mudança dos sistemas de controle de gestão. Julgo que os participantes conseguem falar, sim. Portanto, eu ia lançar o desafio. Já está aqui a Isabel connosco. Isabel Barros, olá Isabel, como está? É a nossa coordenadora executiva do curso. Portanto, qualquer dúvida que tenham sobre o curso, é a Isabel a pessoa certa para colocar questões, para tirar dúvidas, para a Isabel, ou se estamos a falar com a direção do curso, comigo ou com o professor Luís Marques, mas... Boa tarde. Olá. Professor, os participantes não têm permissão para falar, portanto... Mas se quiserem, podem usar o Q&A, ok. Está a dizer a Teresa, obrigada pelos insights. Muito obrigado, nós. Isto foi muito rápido, mas ainda demorei mais de uma hora. A ideia era dar-vos, se quiserem, uma grande visão da nossa forma de encarar estas áreas de controle de gestão. A ideia foi exatamente colocar-vos, se quiserem, desafios ou provocações sobre o controle de gestão e sobre o entendimento que nós aqui na Católica temos destas matérias. Nós dizemos sempre, e dizemos logo aos alunos que vêm para o curso, a ideia não é, e como vocês viram há bocado no desenho do próprio curso, a ideia não é só ter competências técnicas tradicionais. Também lá estão. Nós temos contabilidade de gestão, nós temos análise de desvios, nós temos análise de desempenho financeiro, nós temos gestão orçamental, mas tudo isso é feito, por um lado, de forma crítica no sentido de mostrar-vos as ferramentas e como é que elas podem ser bem ou mal usadas, e, por outro lado, mostrar-vos que isto funciona de forma integrada, que era isso que eu estava a tentar dizer-vos. Deixem ver aqui. O Pedro Ariosa está-me a colocar a seguinte questão: cada vez mais menções a criar mais departamentos dentro da organização. Se a criação de departamentos não vem tirar espaço ao controller? A sua pergunta é muito pertinente e a resposta não é fácil, porque vocês viram há bocado que eu estava a tentar-vos dizer que este conjunto de processos de controle de gestão, o puzzle das ferramentas, muitas das peças do puzzle
não estão necessariamente, ou não são geridas diretamente pelo Departamento de Controle de Gestão. Mais uma vez, o exemplo típico, o sistema de incentivos e recompensas é gerido normalmente pelos Departamentos de Recursos Humanos. O que quer dizer que isso vai causar problemas de dono organizacional. E isso causa problemas, tem razão. Nós conhecemos algumas organizações em que os sistemas de controle de gestão funcionam muito bem, exatamente por encontrar mecanismos de alinhamento dos próprios departamentos. Um caso, eu posso dizer o caso, que é muito conhecido e muito estudado, que nós estudamos muito, da Cortesia Amorim, em que é claro que a definição de objetivos de desempenho e o desenho da performance individual, o dono formal é o Departamento de Recursos Humanos. Mas isso só é feito em coordenação estreita com o Departamento de Controle de Gestão. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Este puzzle não funciona bem se nós tivermos ilhas organizacionais. Isso tem razão. Se nós tivermos os silos em que cada departamento quer cuidar da sua ilha e não se coordenam. Eu conheço muitos exemplos de peças do puzzle que estão duplicadas porque cada um toma conta da sua. Um exemplo mais anedótico, que é, eu tenho objetivos, indicadores e metas definidas pelo Departamento de Controle de Gestão e depois o Sistema de Gestão de Qualidade também tem que fazer isso para a gestão da qualidade, constrói novamente objetivos, indicadores e metas que eles chamam da qualidade. Não há objetivos, indicadores e metas da qualidade. Objetivos, indicadores e metas são do negócio. E, portanto, só coordenando as duas áreas é que elas funcionam. Não é possível funcionarem de forma autónoma. Vilarinho, preponderância das tecnologias de informação. Não estará em importância dos controllers? Está. E eu acho que está, e os exemplos que eu estava a dar é exatamente esse. Os controllers que estão habituados à sua vida a ser vou ao RP, extraio o mapa para Excel, perco 2 dias a endireitar colunas, e depois tenho uma macro que acaba numa tabela dinâmica para produzir um mapa e um gráfico que manda no final do mês, vão esvaziar, o seu tempo vai se esvaziar, porque o processo pode ser mais rápido ou mais lento, mas como é evidente, e é um processo imparável, ainda bem, as organizações vão melhorando os seus sistemas de informação. E hoje, no mundo ideal, eu carrego num botão e tenho o report. No mundo ideal, eu não tenho contabilidade. A contabilidade é gerada automaticamente pelas transações da organização. E eu lanço horas na fábrica e isso está na contabilidade. E eu registro uma compra e está na contabilidade. Eu registro uma venda e está na contabilidade. E eu chego ao fim do mês e fecho contas automaticamente. E, portanto, os controllers tradicionais, os tais pin counters, os contadores de feijões, vão, sendo um bocado mais provocador, vão deixar até que fazer. O que significa que vão ter que assumir as novas funções que estão esperadas deles, que é transformarem-se em parceiros dos gestores. E vão ter tempo, idealmente, para simular, para analisar, para esmiuçar. Hoje, os gestores pedem, nós chamamos de esmiuçar, que é a partir das coisas aos pedaços. Um exemplo, eu vejo que a margem de qualquer coisa diminuiu e a pergunta que faço logo a seguir é: diminuiu porquê? Porque estamos com problemas de rentabilidade dos materiais, desperdício na fábrica, ou porque a matéria-prima está mais cara? Ou porque não sei o quê. E, portanto, isso os controllers conseguem ajudar muito, porque têm ferramentas analíticas, e aí os analytics, os sistemas de custeio, a multidimensionalidade, vêm ajudar muito. E, portanto, os controllers vão ter essa nova função, que é ajudar os gestores a esmiuçar as causas, perceberem o que é que está a acontecer, ajudarem a interpretar a informação, ajudarem a tomar decisões. Com um limite, que também já se começa a assistir. Cuidado, continuam a ser partners, não gestores. Quando um controller começa a tomar decisões, eu costumo dizer que muda de vida, não é? Passa a ser gestor. E há esse risco que acontece às vezes. O controller
começa a dominar tanto o negócio que ele próprio começa a querer tomar decisões de gestão. Se é assim, a evolução natural é passar para gestor. Mais perguntas? Não sei se respondi a sua pergunta, Pedro, julgo que sim. Está alguém a dizer, completamente de acordo, são os indicadores da empresa do negócio, não são de cada ilha. Uma coisa que acontecia muito nos sistemas de informação, já agora partilhando um bocadinho a minha experiência, era a existência de ilhas de informação também. O controle de gestão produz reporte, a direção industrial produz reporte, a direção comercial produz reporte, e muitas vezes são produzir informação sobre as mesmas realidades com fotografias não coincidentes. Era muito normal, ou ainda é muito normal, nós irmos para reuniões de análise de atividade, se quiserem, em que se vão analisar informação e haver múltiplas fotografias da realidade. Felizmente, mais uma vez, os sistemas de informação integrados, automatizados, vêm criar oportunidades para termos verdades únicas nas organizações. Também vos queria chamar a atenção que o automatismo também cria problemas, que é tudo que é automatizado, entra lixo, sai lixo. Uma das grandes vantagens dos sistemas de controle tradicionais, dos controles tradicionais, é que verificavam à mão as coisas. Agora, os automatismos também temos que ter muito cuidado, porque eu posso gerar problemas, posso gerar ruído. Uma das coisas que eu tenho assistido nos controles é a necessidade, mesmo nos controles tradicionais, a evolução básica é conhecer o negócio. Hoje não é admissível o controle de gestão estar fechado num gabinete, na área administrativa, sem conhecer o negócio. Ainda há pouco tempo, numa formação na Católica, para uma empresa, e eu perguntava aos gestores da empresa como é que vocês encaram o vosso departamento de controle de gestão. E houve um gestor que me respondeu: quem? Aqueles que estão fechados numa sala lá ao fundo e que não sabemos o que é que eles fazem? O que significa que o controle de gestão está naquela visão tradicional de produzir reporte cego e não conhece a realidade organizacional. Portanto, um controller tem que ir à fábrica, tem que ir à unidade de vendas, tem que conhecer tudo do negócio. Para ser capaz de ter uma visão crítica sobre o próprio negócio e ajudar os gestores. Não me parece que possam existir controllers sem saberem do negócio. Tem que ir para o negócio. Tem que ir para a realidade. Mais dúvidas, mais questões? Temos 5 minutos, que eu queria terminar mesmo às 8 para cumprir aqui a nossa meta, o nosso objetivo. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Não há mais Q&A. Não sei se a Isabel quer fazer alguma intervenção. Para final, tinha aqui mais uma, acho que sim. Ok, está aqui alguém a agradecer que está a fazer uma reciclagem de conhecimentos. Muito bem. Uma nota importante, eu não disse isso, Isabel, as pessoas dão duas coisas, que é, para os que estão a ponderar, se alguém está a ponderar fazer o nosso curso, pergunta típica, eu não sou da área de contabilidade de finanças, vou conseguir? Resposta, sim, cada vez temos mais pessoas que não são desta área, e no ano passado tivemos pessoas do Departamento de Recursos Humanos, licenciados em Psicologia. Claro que durante as aulas vão se queixar a dizer, nas aulas mais técnicas, eu não percebo nada disto, mas no final do dia acompanham perfeitamente. Portanto, há uma reação de choque em alguns casos, quando nós temos ali contabilidades analíticas e desempenho financeiro e rácios, é evidente que nesse caso vão sentir um bocadinho mais de dificuldade, mas rapidamente acompanham e cada vez mais temos pessoas que não são destas áreas, cada vez temos mais pessoas que não são controlas e nem querem ser, portanto aparecem pessoas que são gestores e querem saber o que é que devem pedir aos controlas e, portanto, este curso não é só para pessoas que querem fazer carreira em controle de gestão. Também é, mas não só. Desculpa interromper, Isabel, ia dizer qualquer coisa? Não, ia só dizer que as candidaturas estão abertas até ao final de outubro. O curso este ano vai realizar-se entre novembro e junho
E qualquer dúvida ou esclarecimento podem nos contactar. O Nuno Fernandes está a perguntar quais são os métodos de avaliação. O professor quer explicar? Quer que eu Quero. explique? O professor Isabel depois explica, se calhar não neste contexto. Os métodos de avaliação são dois. Temos o projeto, principalmente a avaliação é o projeto, que é feito em grupo, são formados grupos, o projeto decorre ao longo de todo o curso e depois tem uma apresentação final e isso é avaliado. Portanto, ele tem várias sessões ao longo do curso para nós ajudarmos a desenvolver o projeto, depois tem uma avaliação final em grupo e depois há uma avaliação individual que nós chamamos de take-homes ou trabalhos de casa. Portanto, há dois momentos. Há uma primeira parte do curso que nós chamamos de módulo 1, em que tem um pequeno take-home inicial, e depois há o módulo 2, que abrange uma série de cadeiras com casos que vocês resolvem em casa. Não é exame, é um take-home com casos, análise de casos. E vocês respondem, depois respondem, se tiverem dificuldades também podem falar connosco ao longo da resolução do take-home. Se quiserem, nós já não temos aquela figura tradicional de exame em sala, sendo que o principal elemento da avaliação é o projeto. Há alguém a perguntar... Se não tiver licenciatura, se recebem um certificado ou diploma. Recebem sempre um certificado, seja de conclusão, quando fazem avaliação, seja de frequência, quando fazem o curso sem avaliação, que também é possível. Apesar de neste curso, quase em todos não recomendamos, mas neste curso em especial, o projeto, que é o elemento principal da avaliação, é fundamental para o processo de aprendizagem e da aquisição das competências do programa. Portanto, recomendamos que façam sempre o curso com avaliação. E, seja qual for a vossa formação, no final é emitido um certificado de conclusão do programa com a nota final. Certo. Na formação executiva, é formação não conferente de grau. Portanto, nós podemos ter alunos a concluir os nossos programas sem terem uma licenciatura. Normalmente, quando o aluno não tem uma licenciatura, o currículo é analisado, o currículo é sempre analisado, mas quando não há uma licenciatura, existe um currículo que justifica, no fundo, a ausência da licenciatura. Portanto, é possível sempre candidatarem-se aos programas e frequentarem os nossos programas. E tem diploma na mesma? Sim. No caso, este curso faz parte das nossas pós-graduações modulares, que são um programa que são pós-graduações que resultam da combinação de 2 cursos executivos. Nesse caso, uma pessoa não licenciada que frequente uma pós-graduação modular, no final não vai receber diploma de conclusão de uma pós-graduação, vai receber um diploma de frequência da pós-graduação. Portanto, não poderá dizer que é pós-graduado, uma vez que não tem uma graduação. Ele não recebe um diploma de pós-graduação, recebe um diploma de frequência dos cursos executivos. Certo. É isso mesmo. E, portanto, Alguém a perguntar qual é o horário do curso? O horário é noturno? O curso funciona às terças e quintas, das 18h30 às 21h30. Exatamente. Salvo raras exceções, pode acontecer. Temos que mudar um dia, mas normalmente é às terças e quintas, em horário noturno, 2 vezes por semana. Sim. Mais alguma questão? Acho que no Q&A não temos mais, Isabel. Também acho que não. De qualquer das formas, nós vamos enviar um e-mail com a apresentação do curso durante esta semana. Portanto, estão lá os nossos contactos e qualquer dúvida podem entrar em contacto. Por e-mail ou por só... estava o Nuno a perguntar. Depois a Isabel responde ao Nuno sobre o curso, o preço do curso. Sim. Responde aqui no Q&A. Eu só vos queria também dizer que eu julgo que isto vai ficar no YouTube da Católica, no canal, a gravação. Costuma ficar, certo, Isabel? Certo. Se quiserem depois rever, fica no YouTube. Bem, em nome da Católica, já não está cá toda a gente, mas queria agradecer a todos a disponibilidade. Espero que tenha contribuído pelo menos para provocar um bocadinho,
sobre esta área de controle de gestão. É sempre um prazer. Nós temos webinars online, mas também às vezes temos colóquios e workshops na própria Católica. E é sempre um prazer que vocês nos visitem, quer online, quer fisicamente. E se precisar alguma coisa, disponham, não é? Sem problema nenhum. Está bem? Qualquer dúvida. Ou se precisarem falar comigo, perguntar à Isabel, dá o meu contacto. Sim, sempre. Alguma dúvida? Quando tiverem dúvidas sobre se vão fazer a candidatura ou não, falem connosco que o professor Miguel esclarece todas as dúvidas do curso. Está bem? Obrigado a todos. São 8 horas para cumprirmos a nossa meta, que eu não gosto de deslizar muito, e para irmos todos jantar. E a terminar, está bem? Obrigado a todos. Obrigada. Eu vou sair. Até à próxima, então.